Mística Cidade de Deus, capítulo 25 do tomo 2, livro 3 de Santa Maria de Ágreda. A viagem de Maria Santíssima ao voltar da casa de Zacarias para Nazaré. Maria peregrina, tabernáculo do Senhor. Para voltar da cidade de Judá a Nazaré, Maria Santíssima animada, tabernáculo do Deus vivo, tornou a percorrer as montanhas da Judéia em companhia de seu fiel esposo José. Não referem os evangelistas a pressa com que fez esta viagem, como diz São Lucas na primeira, na qual havia especial mistério. Mas também na volta a Nazaré, caminhou a princesa do céu com grande presteza para os sucessos que a esperavam em seu lar. Todas as peregrinações desta Divina Senhora foram mística demonstração de seus progressos espirituais interiores. Era o verdadeiro tabernáculo do Senhor, que nunca repousava definitivamente na peregrinação da vida mortal. Progredindo todos os dias, de alto estado de sabedoria e graça para outro mais elevado, sempre caminhava e sempre era única e peregrina neste caminho para a terra prometida. Transportava consigo o verdadeiro propiciatório e, ao mesmo tempo em que continuamente crescia nos próprios dons, solicitava e adquiria salvação para nós. A Virgem não quis ser isenta do sacrifício. Gastaram nesta jornada nossa grande rainha e São José outros 4 dias, como na vinda que descrevi no capítulo 16. O modo como a fizeram, as divinas conversas que tinham durante o caminho foram da mesma forma como lá disse, e não é necessário repetir. Nas competições de humildade sempre vencia nossa rainha, salvo quando seu santo esposo interpunha sua autoridade. Ainda assim vencia, pois submeter-se obediente vinha a ser a maior humildade. Estando no 3º mês de gestação, caminhava mais atenta e cuidadosa. Não que sua gravidez lhe fosse onerosa, pelo contrário, era-lhe suavíssimo repouso. Mas prudente e solícita mãe, cuidava muito do tesouro que contemplava em seu seio, acompanhando o natural desenvolvimento do corpo santíssimo de seu filho. Não obstante, algumas vezes se fatigava com a caminhada e o calor, porque não se valia dos privilégios de rainha e senhora para evitar o sofrimento. Desejava sentir o cansaço e os incômodos, para ser em tudo mestra de perfeição e fiel retrato de seu Filho Santíssimo. Apreensões de Maria. Sendo sua gravidez por parte da natureza tão perfeita e sua pessoa elegantíssima e sem defeito algum, começavam a aparecer os primeiros indícios de seu estado. Reconhecia a discretíssima esposa que seria impossível passar despercebida por muito tempo ao seu castíssimo e fiel esposo. Esta consideração aumentava-lhe a ternura e compaixão por ele, prevendo o sobressalto que brevemente sofreria, e que lhe quisera evitar se fosse vontade divina. O Senhor, porém, não lhe respondeu a este cuidado, porque dispunha os acontecimentos por meios mais oportunos para a glória sua e méritos de São José e de sua Virgem Mãe. Apesar disso, em segredo, a grande senhora pedia a Deus que preparasse o coração do santo esposo com a paciência, sabedoria de que iria necessitar, que o assistisse com sua graça para que nas circunstâncias que o esperavam procedesse segundo o beneplácito e agrado da vontade divina. Não duvidava que ele sofreria grande desgosto ao vê-la grávida. Benefícios operados pela caridade da Virgem. Prosseguindo a viagem, realizou a Senhora do Mundo algumas obras admiráveis, ainda que sempre de modo oculto. No lugar próximo de Jerusalém, no mesmo pouso em que se alojaram, aconteceu chegarem algumas pessoas de outro lugarejo. Iam à cidade santa, levando uma jovem enferma em busca de recursos para tratamento da sua saúde. Ignoravam a natureza e a causa de suas enfermidades.
fora aquela mulher muito virtuosa. Vendo-a, o demônio tão adiantada na virtude, investiu contra ela, como sempre o faz contra os amigos de Deus e inimigos seus. Perseguindo-a, fê-la cair em algumas culpas, e para levá-la de um abismo a outro, tentou-a com falsas ilusões de desconfiança e com o desordenado desgosto da própria desonra, perturbando-lhe assim o espírito. Conseguiu o dragão entrar na aflita mulher, possuí-la com muitos outros demônios. Já disse, na primeira parte, que o infernal dragão concebeu grande ira contra todas as mulheres virtuosas, depois que viu no céu aquela mulher vestida de sol, a cuja descendência pertencem às demais que a seguem, como se colige do capítulo 12 do Apocalipse. Por causa deste ódio, sentia-se muito ufano com a posse do corpo e alma daquela aflita mulher a quem tiranizava cruelmente. Cura de uma possessa. Viu nossa divina princesa aquela doente e conheceu-lhe a enfermidade que os outros ignoravam. Movida por sua maternal misericórdia, orou, pedindo ao seu filho lhe desse saúde de corpo e alma. Conhecendo que a vontade divina se inclinava à clemência, usou o poder de rainha e mandou aos demônios que saíssem imediatamente daquela mulher, que a deixassem livre sem voltar a molestá-la e se retirassem aos abismos, sua legítima residência. Este mandato de nossa grande rainha e senhora não foi vocal, mas apenas mental. Sentiram-no os imundos espíritos, e foi tão poderoso que instantaneamente Lúcifer e seus comparsas saíram daquele corpo e se lançaram nas trevas infernais. Ficou a feliz mulher libertada e atônita com tal inesperado sucesso. Seu coração encheu-se de afeto pela Puríssima Santíssima Senhora. Sentiu por ela especial veneração e afeto que lhe obtiveram outras duas graças: a íntima contrição de seus pecados e a libertação dos maus efeitos e vestígios que lhe haviam deixado no corpo aqueles injustos possuidores. Reconheceu que aquela divina forasteira, que para sua grande felicidade encontrara no caminho, tinha grande parte no bem que recebera do céu. Dirigiu-lhe a palavra e respondeu-lhe Nossa Rainha, tocou-lhe o coração e não só exortou ao bem, como também lhe alcançou a perseverança nele. Os parentes que acompanhavam a enferma viram um milagre, mas o atribuíram à promessa que iam cumprindo ao levá-la ao templo de Jerusalém e ali oferecer alguma esmola. Assim o fizeram, louvando a Deus, mas sem saber quem havia sido o instrumento daquele favor. Conversão de um pecador, chegada a Nazaré. Grande e furiosa foi a perturbação de Lúcifer, vendo-se expulso e desalojado daquela mulher, apenas com o mandato de Maria Santíssima. Admirado, raivoso e indignado, dizia: quem é esta mulherzinha que nos ordena e nos domina com tamanha força? Que novidade é esta? E como poderá suportá-la, minha soberba? Convém não deixar isto passar, e cuidemos de a aniquilar. Como no capítulo seguinte falarei mais sobre este ponto, deixo-o agora. Chegaram nossos divinos viajantes a outra pousada, cujo dono era homem de mau gênio e costumes. Para começo de sua felicidade, dispôs Deus que recebesse Maria Santíssima e seu esposo José com ânimo benévolo e piedoso. Prodigalizou-lhes mais cortesia e atenções do que costumava fazer aos outros hóspedes, para que a recompensa fosse mais generosa. A grande rainha conheceu o estado corrompido da consciência de seu hospedeiro. Rezou por ele e deixou-lhe o fruto desta oração como pagamento da hospedagem: a justificação de sua alma, a vida corrigida e até os bens materiais melhorados, pois Deus os aumentou daí em diante, por causa do pequeno benefício prestado aos dois soberanos hóspedes. Outras muitas maravilhas realizou a Mãe da Graça nessa viagem, porque suas emissões eram divinas e tudo santificava nas almas, bem dispostas. Chegados a Nazaré,
A princesa do céu limpou e arrumou sua casa, auxiliada pelos santos anjos que nestas humildes tarefas sempre a acompanhavam. Com êmulos de sua humildade e zelosos de sua veneração e culto, São José desempenhava seu trabalho ordinário para sustentar a esposa, e ela não decepcionava o coração do santo. Cingia-se de nova fortaleza para os mistérios que aguardava e empregava suas mãos em coisas árduas. Em seu interior gozava da visão contínua do tesouro que trazia no seio, e de incomparáveis favores, delícias e consolos. Conquistava grandiosos méritos e a indizível complacência de Deus. Doutrina que me deu a Rainha do Céu. Exercícios da vida espiritual. Minha filha, as almas fiéis que conhecem a Deus pela luz da fé e são filhas da Igreja não deviam fazer diferença de tempo, lugar ou ocupação para exercer essa virtude e as demais que com a fé lhes foram infundidas. Deus está presente em todas as coisas e as enche com seu ser infinito. Em qualquer lugar e ocasião pode-se praticar a fé para conhecê-lo em espírito e em verdade. Na vida natural, após a criação, pela qual se recebe o princípio do ser físico, segue-se a conservação. A vida e a respiração não admitem interrupção. Também a nutrição e o crescimento não podem cessar, enquanto não chegam ao termo. De igual modo, a criatura racional, depois de ser gerada pela fé e pela graça, não devia jamais interromper o desenvolvimento desta vida espiritual. Cumpre alimentá-la com obras vivas, em todo tempo e lugar, pelo exercício da fé, esperança e amor. Por causa do esquecimento e descuido nisso, os homens, em geral, e os próprios filhos da Igreja, vêm a ter a vida da fé como se não a tivessem, porque a deixam morrer e perdem a caridade. São estes que receberam em vão esta nova alma, como diz Davi, porque não usam dela como se não a tivessem recebido. Presença de Deus, zelo pelas almas. Desejo, caríssima, que em tua vida espiritual não haja intervalos e vazios, como não os tem a natural. Deves exercitar a vida da graça e operar com os dons do Santíssimo, do Altíssimo, orando, amando, louvando, crendo, esperando e adorando este Senhor em espírito e em verdade. Continuamente, sem diferença de tempo, ocupações ou lugar. Ele está presente em tudo e quer ser amado e servido por todas as criaturas racionais. Quando vierem a ti almas esquecidas destas verdades, com outras culpas ou oprimidas pelo demônio, encarrego-te de pedires por elas, com viva fé e confiança. Se o Senhor não atender sempre como desejas e elas querem, falo-á de outro modo, ocultamente, e tu lhe terás dado gosto, trabalhando como filha e esposa fiel. Se em tudo procederes conforme ele quiser, asseguro-te que te concederá muitos privilégios de esposa para o bem das almas. Atende ao que eu fazia quando via almas sem a graça do Senhor e o cuidado e zelo com que trabalhava por todas e em particular por algumas. A minha imitação e para empenhar-me quando o Altíssimo te manifestar o estado de algumas almas ou elas te revelarem, trabalha e reza por elas, aconselha-as com prudência, humildade e recato. O Todo-Poderoso não quer que trabalhes com ruído, nem que o resultado de teus esforços apareça, mas se conserve oculto. Nisto leva em consideração tua vontade e natural retraimento, e dispõe para ti o mais seguro. Deverás pedir por todas as almas, mas com mais empenho por aquelas que conheceres ser da vontade de Deus, que peça por elas. Capítulo 26. Conciábulo dos demônios no inferno contra Maria Santíssima. Investigação dos demônios. No momento em que se realizou a encarnação, como disse acima, capítulo 11, Lúcifer e todo o inferno sentiram a força do poder do Altíssimo que os lançou no mais profundo das cavernas infernais.
Oprimidos ali, permaneceram alguns dias até que o Senhor, com sua admirável providência, permitiu que saíssem daquela opressão cuja causa ignoravam. Levantou-se o grande dragão e saiu para rodear a terra, investigando por toda ela, se haveria alguma novidade a que atribuir o que lhe sucedera. Não quis o soberbo príncipe das trevas confiar este cuidado somente aos seus aliados, mas acompanhou-os percorrendo por todo o orbe. Com suma astúcia e malignidade, andou inquirindo e espreitando por diversos modos para apurar o que desejava. Nesta diligência gastou 3 meses, no fim dos quais voltou ao inferno tão ignorante da verdade como dele saíra. Não devia, por então, entender tão divinos mistérios. Sua tenebrosa maldade não gozaria de seus admiráveis efeitos, nem por eles glorificaria seu benfeitor e Criador, como nós a quem se destinou a redenção. Temores de Lúcifer. Confuso e angustiado, o inimigo de Deus não sabia a que atribuir sua nova desdita. E para resolver o caso, convocou todas as quadrilhas infernais sem faltar um só demônio. Presidindo o conciliábulo, lhes propôs esta ponderação. Bem sabeis, súditos meus, que desde que Deus destruiu nosso poder e nos expulsou de sua casa, tenho empregado grande solicitude para me vingar e destruir o seu poder. E ainda que a ele não posso atingir, não tenho perdido tempo, nem ocasião para conquistar o meu domínio os homens que ele ama. Com meu poder povoei meu reino e tenho muitos povos e nações que me seguem e obedecem. Todos os dias ganho inumeráveis almas, afastando-as do conhecimento e obediência a Deus, para não chegarem a gozar o que nós perdemos. Hei de trazê-las a estas penas eternas que padecemos, pois seguiram meus caminhos e minha doutrina. Nelas vingarei o ódio que concebi contra seu Criador. Todo o referido, porém, me parece pouco, e sinto-me sobressaltado por esta novidade que acabamos de sofrer. Desde que nos precipitaram do céu, nunca sucedeu coisa como esta. Nem tão grande força oprimiu e aniquilou as minhas e vossas forças, como estamos verificando. Este feito tão novo e extraordinário, sem dúvida, tem novas causas, e por vosso abatimento, sinto grande temor de que nosso império haja se arruinado. O ódio de Lúcifer contra Maria. Este negócio exige particular atenção. Meu furor está firme e a ira de minha vingança insatisfeita. Saí, rodeei todo o orbe, fiz com grande cuidado o reconhecimento de todos os seus moradores e nada encontrei de notável. Observei e persegui as mulheres virtuosas da espécie daquela nossa inimiga que vimos no céu. Talvez a encontrasse entre elas, mas não vejo indícios de que haja nascido, pois em nenhuma encontro as condições que me aparece deve ter a mãe do Messias. Uma donzela de grandes virtudes que eu temia e persegui no templo já está casada. Assim, não pode ser aquela que procuramos, porque Isaías disse que ela seria virgem. Apesar disso, a temo e odeio, porque é possível que, sendo tão virtuosa, dela venha nascer a mãe do Messias ou algum grande profeta. Até agora não a pude vencer em coisa alguma e de sua vida entendo menos do que das outras. Sempre me tem resistido invencivelmente. Facilmente dela me esqueço e quando me lembro não lhe posso aproximar muito. Não acabo de compreender se essa dificuldade e esquecimento são misteriosos ou nascem de meu desprezo por essa mulherzinha. Vou, porém, prestar mais atenção, porque nestes dias 2 vezes nos ordenou e não pudemos resistir ao império e valor com que nos expulsou daquelas pessoas de que nós havíamos apossado. Isso é sério, e só pelas provas que deu nestas ocasiões merece minha indignação. Estou resolvido a persegui-la e derrotá-la. Com todas vossas forças e malícia, ajudai-me. A quem se distinguir nesta vitória receberá grandes prêmios do meu grande poder. Combate entre Maria e os demônios. A infernal canalha
que, atenta, ouvia Lúcifer, louvou e aprovou suas decisões. Disseram-lhe que não se perturbasse, pois por causa daquela mulher não seria tão prejudicados, a menos ainda perdidos os seus triunfos, pois seu poder estava tão pujante e se estendia em quase todo o mundo. Foram logo cogitando os meios que usariam para perseguir Maria Santíssima. Consideravam apenas suas singulares virtudes e santidade, e não sua condição de mãe do Verbo humanado. Dignidade e mistério que os demônios ainda ignoravam. Como disse acima, deste conciábulo seguiu-se prolongado combate entre a divina princesa Lúcifer e seus ministros de maldade, a fim de que muitas vezes ela esmagasse a cabeça deste dragão infernal. Grande e singular foi esta batalha na vida da grande senhora, mas travou outra ainda maior depois que seu Filho Santíssimo subiu aos céus. Desta última falarei na terceira parte desta história. Muito misteriosa foi esta peleja, porque então Lúcifer já sabia que ela era mãe de Deus. Sobre este sucesso falou São João no capítulo 12 do Apocalipse, como direi em seu lugar. Dúvida dos demônios. Admirável foi a providência do Altíssimo no ordenamento dos incomparáveis mistérios da encarnação, assim como agora o é no governo da Igreja Católica. Não há dúvida que convinha a esta forte e suave providência esconder muitas coisas aos demônios, indignos de conhecer estes mistérios. Como disse acima, estes inimigos devem manifestar o poder divino, permanecendo subjugados a ele. Além disto, quando ignoram os fatos que Deus lhes oculta, transcorre mais suavemente a ordem da Igreja e a realização dos mistérios divinos. A excessiva ira diabólica é assim melhor contida. Quando Deus não lhe quer permitir a ação diabólica, ainda que sempre o podia e pode reprimir, o Altíssimo usa um modo mais conveniente à sua infinita bondade. Por esta razão, ocultou a estes inimigos a dignidade de Maria Santíssima, a origem miraculosa de sua gravidez, como também sua integridade virginal antes e depois do parto. O fato dela se ter desposado encobria muito naturalmente seus privilégios. Não tiveram também conhecimento certo da divindade de Cristo Senhor nosso, a não ser na hora de sua morte. A partir desse momento é que entenderam muitos mistérios da redenção, que antes os alucinaram. Se então os tivessem compreendido, teriam procurado impedir a sua morte, como disse o apóstolo, em 1 Coríntios 2,8, antes do que incitar os judeus a lhe a tornarem tão cruel, como adiante narraremos. Teriam procurado impedir a redenção, revelando ao mundo que Cristo era verdadeiro Deus. Por isto, quando São Pedro assim o compreendeu e declarou, o Senhor ordenou a ele e aos demais apóstolos que não o dissessem a ninguém. Os milagres operados pelo Salvador, a expulsão dos demônios dos possessos, levavam os maus espíritos, como se refere São Lucas, a suspeitar que ele era o Messias, chamando-o o Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor não consentia que dissessem. Tampouco o afirmavam com certeza, porque ao verem Cristo nosso Senhor, pobre, desprezado e sujeito à fadiga, logo se desvaneciam de suas suposições. Cegos pela soberba, nunca puderam penetrar o mistério da humildade do Senhor. Perplexidade diabólica. Se quando ainda desconhecia sua dignidade de Mãe de Deus, esta perseguição preparada por Lúcifer contra Maria foi terrível. Mais cruel seria a outra que lhe moveu quando já sabia quem era ela. Se nesta ocasião de que vou falando a tivesse conhecido como aquela mulher que vira no céu vestida de sol, destinada a lhe esmagar a cabeça, ter-se-ia enfurecido de tal modo a se transformar todo em raios de cólera. Se considerando-a apenas mulher santa e perfeita, indignaram-se tanto, é indubitável que, conhecendo sua excelência, teriam, o quanto lhes fosse possível, alterado toda a natureza para a perseguir e aniquilar. O dragão e seus aliados
sentiam-se perplexos. Se por um lado desconheciam o oculto mistério da Divina Senhora, por outro, experimentavam sua poderosa virtude e extrema santidade. Confusos andavam observando e conjecturando entre eles. Quem seria aquela mulher contra quem suas forças eram tão fracas? Seria porventura aquela que entre as criaturas ocuparia a mais proeminente posição? Lúcifer não compreende a sabedoria divina. Alguns respondiam achar impossível ser aquela mulher a mãe do Messias esperado pelos fiéis. Além de ter marido, ambos eram muito pobres, humildes e pouco aplaudidos no mundo. Não se exibiam com milagres e prodígios, nem procuravam ser estimados e temidos pelos homens. Sendo Lúcifer e seus ministros tão soberbos, não podiam se persuadir ser compatível à grandeza e dignidade de Mãe de Deus, com tão grande desprezo de si mesma e rara humildade. O que a ele muito menor em excelência tanto havia repugnado, julgavam que de modo algum o poderoso escolheria para si. Finalmente, acabou enganado pela própria arrogância e pretensiosa soberba, que são os mais tenebrosos vícios para cegar o entendimento e precipitar a vontade. Por isto, disse Salomão, que a própria malícia o cegou e não compreenderam que o Verbo Eterno escolheria tais meios, justamente para destruir sua arrogância e altivez. Os pensamentos deste dragão se distanciam dos juízos do Altíssimo Senhor, mais do que o céu da terra. Julgava que Deus desceria ao mundo para o vencer com grande aparato e ruidosa ostentação que humilharia com seu poder os soberbos e a muitos príncipes e monarcas que o demônio pervertera antes da vinda de Cristo nosso Senhor. Mostravam-se estes homens tão cheios de soberba e presunção que pareciam ter perdido o juízo e a lembrança de serem terrenos e mortais. Tudo isto media Lúcifer por sua própria cabeça. Parecia-lhe que em sua vinda Deus procederia do mesmo modo que ele, quando com ódio e furor ataca as obras de nosso Senhor. Deus age ao contrário dos demônios. Deus, porém, que é infinita a sabedoria, fez tudo ao contrário do que julgou Lúcifer. Veio vencê-lo, não apenas com sua onipotência, mas com humildade, mansidão, obediência e pureza. Estas são as armas de sua milícia, e não a ostentação, fausto e vaidade mundana sustentadas pelas riquezas terrenas. Veio oculto, sem aparato, escolheu mãe pobre, tudo quanto o mundo aprecia. Veio desestimar para ensinar a ciência da vida como doutrina e exemplo. Com isto, o demônio foi enganado e vencido pelos meios que mais o oprimem e atormentam. Esforços de Lúcifer para vencer Maria. Ignorando todos estes mistérios, andou Lúcifer alguns dias sondando e examinando a condição natural de Maria. Sua compleição, temperamento, inclinação, a serenidade de seus atos tão cheios de equilíbrio, pois este exterior não lhe era escondido. Percebeu e verificou que tal conjunto de perfeições constituía muralha invencível para seus ataques. Voltou a consultar os demônios, expondo-lhes a dificuldade que sentia para tentar aquela mulher. A empresa era muito séria. Fabricaram todos grandes e diferentes máquinas de tentações para atacá-la, auxiliando-se mutuamente nesta batalha. Nos capítulos seguintes, falarei sobre a execução desses projetos e do glorioso triunfo obtido pela soberana princesa sobre todos estes inimigos e seus danados e malignos conselhos, forjados na iniquidade. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima.
Minha filha, quero que tenhas muita advertência e atenção, para não seres dominada pela ignorância e trevas, que comumente obscurecem os mortais esquecidos da eterna salvação. Não consideram o perigo que correm, a incessante perseguição que os demônios movem para perdê-los. Dormem os homens, descansam e se descuidam, como se não tivessem inimigos fortes e vigilantes. Este tremendo descuido tem duas causas. Primeira, estarem os homens tão entregues ao que é terrestre, animal e sensível, que não sabem sentir outras feridas senão as que lhes tocam nos sentidos corporais. Tudo mais o que é interior, pensam que não os atinge. A segunda é porque os príncipes das trevas são invisíveis e inatingíveis pelos sentidos. Como os homens carnais não os tocam, nem os veem, nem os sentem, esquecem-se de os temer, quando por essa mesma razão é que deveriam estar mais atentos e acautelados. Os inimigos invisíveis são mais atentos e destros para atacar traiçoeiramente. O perigo é tanto maior quanto menos percebido e as feridas tanto mais mortais quanto menos sensíveis e perceptíveis. Sanha diabólica contra os homens. Ouve, filha, as verdades mais importantes para a eterna e verdadeira vida. Atende aos meus conselhos, pratica a minha doutrina, recebe minhas admoestações, porque se te entregares ao descuido, eu me calarei. Adverte, pois, o que até agora não compreendeste a respeito destes inimigos. Faço-te saber que nenhum entendimento e língua humana ou angélica podem explicar a ira e feribunda sanha que Lúcifer e seus demônios concebem contra os mortais, por serem estes imagens de Deus com capacidade para ele gozarem eternamente. Só o Senhor compreende a iniquidade e malvadeza daquele coração soberbo e rebelado contra a sua adoração e santo nome. Se seu divino poder não contivesse estes inimigos, no momento destruiriam o mundo, e melhor do que dragões, feras e leões famintos, chacinariam todos os homens. O Pai das misericórdias, porém, como terníssimo Pai, contém essa ira e guarda nos braços seus filhinhos, para não serem vítimas do furor desses lobos infernais. Loucura dos que se entregam à perdição. Agora, considera com a ponderação de que és capaz, se há dor para mais se lamentar do que ver tantos homens cegos e esquecidos de tal perigo. Uns por leviandade e insignificantes motivos, ou por um deleite momentâneo, outros por negligência ou por apetites desordenados, todos se atiram voluntariamente do abrigo onde os guarda o Altíssimo, as furiosas mãos de tão ímpios e cruéis inimigos. E isto, não para que durante uma hora, um dia, um mês ou um ano neles executem o seu furor, mas sim para que o façam eternamente com indizíveis tormentos. Minha filha, teme ao ver tão horrenda e formidável estultice dos mortais impenitentes. Admira-te de que os fiéis, sabendo tudo isso pela fé, hajam perdido o juízo e o demônio os mantenha tão loucos e cegos no meio da luz da verdadeira fé católica, que nem enxergam nem conhecem e nem fogem do perigo. Vigilância para não cair. Para mais o temeres e dele te guardares, fica sabendo que este dragão te observa e vigia desde a hora em que foste criada e nasceste no mundo. Sem descansar, te rodeia dia e noite, esperando ocasião para te atacar. Observa tuas inclinações naturais e até as graças que recebes do Senhor para fazer-te guerra com tuas próprias armas. Estuda com outros demônios como te perder e promete prêmios aos que nisto mais trabalharem. Com este fim, pesam seus atos com grande cuidado, medem teus passos e todos trabalham para forjar laços e perigos em tudo quanto empreendes. Quero que vejas todas estas verdades no Senhor, onde conhecerás sua importância. Mede-as depois pela tua própria experiência e nesta comparação entenderás se é razoável dormires entre tantos perigos.
Ainda que a todos os nascidos é importante este cuidado, por especiais razões, mais do que a ninguém, o é para ti. Não as mostro todas agora, mas nem por isto duvides que te convém viver alerta e vigilantíssima. Basta lembrares de teu temperamento sensível e frágil, do qual se aproveitarão teus inimigos para te combaterem.